Você já parou para se perguntar se tudo o que te contaram sobre a Páscoa é verdade? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode confrontar muita coisa que você aprendeu na escola, ouviu na igreja ou repetiu sem pensar. A verdade é dura, mas libertadora. A Páscoa não tem absolutamente nada a ver com coelhos, ovos de chocolate ou cultos temáticos cheios de enfeites bonitinhos. Isso tudo é distração. E o mais preocupante, uma distração que mascara uma das mensagens mais profundas e poderosas da história da humanidade. Enquanto hoje as prateleiras dos mercados se enchem de doces e as redes sociais se inundam de Páscoa feliz, o real significado dessa celebração, aquele que começou com sangue nos umbrais das portas e terminou com sangue numa cruz, é esquecido. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Você acha mesmo que esse tipo de evento surgiu para vender chocolate? Não. A Páscoa carrega uma mensagem de redenção tão intensa, que mudou o destino espiritual do mundo. Então, se você está pronto para sair da superficialidade e mergulhar de cabeça na verdadeira história da Páscoa, aquela que começa no Egito, atravessa séculos e explode em significado na cruz de Cristo, fique comigo. Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar não só sua visão sobre essa data, mas sua forma de viver a fé. Sabe aquela história que atravessa gerações e continua viva mesmo depois de milênios? Pois é, a Páscoa é um desses casos raros e fascinantes. A origem dela remonta a tempos em que os hebreus ainda vagavam sem terra e sem pátria, sustentados apenas pela promessa feita a Abraão. Imagine viver com a esperança depositada num pacto divino, onde mesmo na escravidão do Egito, havia a certeza de libertação. Era mais do que fé, era uma convicção que moldava gerações inteiras. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Isso não só mostra a grandiosidade do evento, mas também o quanto esse momento era enraizado na identidade de um povo. E não pense que era só um evento religioso e pronto. A coisa ia além. Era cultural, era espiritual, era político até. Os hebreus, mesmo em terras estrangeiras, mantinham viva a esperança da promessa. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60 mil e 180 mil judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. Cada um que viajava até Jerusalém para a Páscoa estava, na prática, dizendo ao mundo: eu ainda creio na aliança com Deus. Não tem como isso não te tocar. Era como se cada passo até Jerusalém fosse uma oração. E olha, para quem acha que sangue é só detalhe ritualístico, pensa de novo. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Esse detalhe gráfico não é só um dado histórico, é um lembrete visual brutal de que salvação tem preço. E tudo isso era só o começo. Porque quando Deus entra em cena com instruções específicas, as coisas tomam um rumo ainda mais intenso. Se tem algo que chama a atenção nas páginas da Bíblia é o zelo com que Deus orienta cada detalhe do ritual da primeira Páscoa. Não era improviso. Cada passo era carregado de propósito. O cordeiro sem defeito, escolhido com antecedência, representava a pureza necessária para que o juízo divino não alcançasse aquela casa. Não era só simbolismo bonito, era proteção real, direta, literal. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Um número desses não aparece por acaso, é o reflexo da seriedade com que esse momento era encarado. A instrução era clara: sangue nos umbrais, pães sem fermento, ervas amargas. Não era para fazer bonito na mesa, era para lembrar com o corpo inteiro o que foi sofrer no Egito e sair correndo para a liberdade. Inclusive, isso é algo que a gente pode aplicar até hoje, sabia? Nem sempre a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes, ela é o que nos salva. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60 mil e 180 mil judeus participaram da Páscoa em Jerusalém,
vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. Cada um carregava esse ritual como quem carrega a identidade no bolso. E não dá para ignorar o impacto visual e emocional do momento. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Aquilo ali não era só rito, era um lembrete de que a vida é frágil, e o pecado tem um preço alto. A Páscoa, nesse contexto, era um grito mudo. Alguém teve que morrer para que eu vivesse. Agora, imagina sistematizar tudo isso numa tradição que atravessasse séculos. Com o tempo, o que era um ato de salvação se transformou num calendário sagrado. Os judeus não deixaram escapar nenhum detalhe. Dia 14 de Nissan, cordeiro separado no dia 10, 7 dias comendo pães sem fermento. Tudo tinha seu momento, sua função. E sabe o que isso revela? Que a fé deles era também disciplina. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Esse volume não vem do nada, é o reflexo de um sistema bem estabelecido e religiosamente rigoroso. E o mais fascinante é como cada família participava ativamente. O chefe da casa explicava o sentido do ritual aos filhos, como quem passa um segredo de geração para geração. Isso não era coisa de sacerdotes apenas. Era um ensinamento dentro de casa. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60 mil e 180 mil judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. A cidade pulsava com essa energia, esse reencontro com as raízes. Era a tradição viva, respirando no meio do povo. E não vamos esquecer o lado visceral disso tudo. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Era como se Deus dissesse: não esqueça do que foi necessário para você ser livre. E ali, naquele cenário carregado de simbolismo, o palco estava montado para algo ainda maior que viria séculos depois, trazendo uma nova interpretação desse antigo ritual. Quando Jesus entra em cena, ele não está começando algo do zero. Ele está cumprindo um enredo que começou lá com Abraão. A Páscoa que os judeus celebravam há séculos se materializa em carne e osso naquele que é chamado de Cordeiro de Deus. E isso não é apenas poesia bíblica, é teologia viva. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Mas agora, era como se todos esses sacrifícios apontassem para um único momento, um único sacrifício, definitivo. Jesus, com seus passos firmes em direção à cruz, sabia que estava entrando na história como o cumprimento de tudo aquilo que a Páscoa representava. E o interessante é que ele não só participou da celebração como também a resignificou. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60 mil e 180 mil judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. E no meio daquela multidão, um homem caminhava para mudar tudo, sem alarde, mas com impacto eterno. E o que dizer do sangue? O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Mas agora, não era o sangue de um animal, era o sangue do Filho de Deus. E esse sangue não tingia apenas rios. Ele mudava destinos, libertava da culpa e reescrevia histórias. E foi ali, naquela cruz, que o Cordeiro Perfeito foi entregue, abrindo caminho para uma nova mesa, com novos símbolos. Na noite que antecedeu a crucificação, Jesus fez algo que mudaria para sempre a maneira como seus seguidores se conectariam com Deus. Sentado com os discípulos, ele pegou o pão e o vinho e declarou: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue." Ali, o cordeiro deixou de ser assado e passou a ser simbolizado. Faíscas aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes.
mas agora, um único sacrifício bastava para sempre. Era como se Jesus dissesse: aquele ritual antigo era só o ensaio. Eu sou a realidade. E ao substituir os elementos, ele nos deu mais do que um novo símbolo, deu uma nova aliança. O pão virou memória de dor vencida, o cálice virou lembrança da redenção. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60.000 e 180.000 judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. E agora, todos os que compartilham da ceia tornam-se parte de uma nova comunidade, global, eterna. É importante notar que esse novo momento não eliminava o drama do sangue. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Mas agora, era o sangue de Jesus que selava essa nova realidade. A ceia do Senhor, diferente da Páscoa, não olhava apenas para trás. Ela também apontava para frente, para um reencontro definitivo que ainda está por vir. Hoje em dia, quando alguém pensa em Páscoa, muitas vezes o que vem à cabeça são ovos de chocolate, coelhos fofinhos e comerciais com apelo emocional. Mas pera lá, isso tem mais a ver com mercado do que com memória espiritual. Na verdade, esse tipo de costume, por mais popular que seja, desvia os olhos do verdadeiro significado. Faíscas. Aproximadamente 250.000 cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. E a gente vai substituir isso por um chocolate? Fala sério. Claro, não há nada de errado em comer chocolate ou se divertir em família, mas é preciso entender que há uma diferença entre tradição e distração. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60.000 e 180.000 judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. E pensar que hoje muitas igrejas organizam cultos centrados em coelhinhos de pelúcia, é como trocar uma herança por uma bijuteria. É duro dizer isso, mas necessário. E o pior, alguns ainda tentam resgatar o ritual judaico, literalmente. Reproduzem o cordeiro, as ervas, os pães asmos, como se a cruz nunca tivesse acontecido. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Mas o sangue que importa agora é outro, e ele já foi derramado. Fazer o caminho de volta ao Egito espiritual é andar para trás, quando Cristo já nos chamou para frente. E é exatamente nessa direção que a esperança escatológica se revela. A Páscoa, por mais que remonte ao passado, tem os olhos voltados para o futuro. A libertação no Egito foi só o prólogo de uma libertação muito maior que ainda está por vir. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que a ceia do Senhor, que hoje celebramos, é um aperitivo da festa que vai rolar no novo céu e na nova terra. Faíscas. Aproximadamente 250.000 cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. Mas lá na eternidade, o cordeiro será um só e reinará para sempre. Essa esperança não é teórica, é viva. Quando comemos o pão e tomamos o cálice, não estamos apenas lembrando da cruz, estamos ensaiando um banquete. Globo mostrando a Europa e a África. Entre 60.000 e 180.000 judeus participaram da Páscoa em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano, mostrando o valor comunitário e espiritual do evento. Agora imagine todos os salvos, de todos os povos e línguas, reunidos à mesa com Cristo. Esse é o grande clímax da história, a redenção completa. E nesse dia, não haverá mais sangue derramado. O sangue dos sacrifícios era tanto que tingia de vermelho o riacho perto do templo, reforçando visualmente o custo do pecado e apontando para a necessidade de redenção. Mas em Cristo, esse custo já foi pago. O que resta agora é aguardar com fé e celebrar com esperança. Porque tudo que começou com um cordeiro no Egito, passou pela cruz, e vai terminar com uma festa onde ninguém vai querer sair mais. Depois de tudo que você leu até aqui, me diz: ainda faz sentido resumir a Páscoa a chocolates, decorações ou tradições sem alma? Agora que você conhece a verdadeira história por trás dessa celebração,
que começou com promessas feitas a um homem no deserto e culminou com o sangue derramado por toda a humanidade. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo guardado ou vai permitir que ele transforme sua forma de enxergar fé, propósito e redenção? A Páscoa não é um evento do calendário. É um lembrete eterno de que o sacrifício foi real, o sangue foi derramado e a libertação foi conquistada. Você está vivendo como alguém que entende isso? Ou ainda está preso a simbolismos vazios? Faíscas. Aproximadamente 250 mil cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa no tempo de Jesus, exigindo um esforço logístico de centenas de sacerdotes. E tudo isso apontava para uma única verdade: o verdadeiro cordeiro já veio. E a pergunta é: você já o reconheceu? Se esse conteúdo te fez pensar, questionar, refletir, então é hora de agir. Deixe um comentário dizendo o que mais te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente vai além da superfície, e tem muito mais verdade para te mostrar.